Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Não? Alô, som. Agora sim? Tá ouvindo? Todo mundo ouvindo aí? Tá bom o som? Dá para ouvir? Aumentar um pouquinho? Vamos ver o pessoal da mesa lá se dá para aumentar. Dá? Graça e paz. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. A gente está aprendendo a usar esse microfone sem fio ainda, né? E é bom ficar com as mãos livres e poder ficar mais à vontade, até mesmo na hora de orar. Acho que a gente tem hora que a gente fica um pouco preso, né? Estou vendo várias carinhas novas aqui hoje. Que bom. Fico feliz em tê-los aqui. É um grande prazer. Por favor, se achegue. Muitas igrejas nos Estados Unidos e em várias outras partes do mundo usam desta situação de trazer a palavra em dupla. Em dupla. E Deus usa a nossa vida de uma maneira graciosa. Deus, pelo mesmo Espírito, nos conduz a uma mensagem que vem do coração dele ao nosso coração. Afinal de contas, a igreja é o povo de Deus, é a família de Deus, e a igreja é algo que é muito precioso aos olhos do Senhor, muito preciosa. Hoje é um dia especial em que nós celebramos a vida. Será que a gente tem dado a verdadeira importância à Páscoa, ao domingo de Páscoa, muito mais do que eventos que este mundo tem promovido, coelhos, ovos de chocolate, encenações? Ontem a gente estava num lugar em que havia um aglomerado de pessoas em cima de uma coelhinha da Páscoa. Ela estava vestida caracterizada, né, como uma coelha. Era uma mulher, por isso. E aquele monte de crianças. E a Páscoa não é isso. Nós precisamos enfatizar para os nossos filhos e para todos aqueles pequeninos que estão perto de nós, todo ano, e às vezes mais de 1, 2, 3 vezes ao ano, que a Páscoa não é chocolate, a Páscoa não é o coelhinho. A Páscoa significa a vitória sobre a morte que Cristo conquistou para todo aquele que crê. O maior inimigo foi derrotado. O principal inimigo foi derrotado. A morte já não prevalece mais, porque nós cremos na vida hoje, a vida plena e a vida eterna. Amém? Vamos orar. Curve sua cabeça. Eterno Deus, maravilhoso e glorioso Senhor, aqui viemos porque nós te amamos e porque o Senhor é a razão de todas as coisas. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados e erros. Purifica o nosso coração, a nossa mente, e que o Teu Santo Espírito nos conduza para que a boa palavra que vem do Teu trono da graça seja recebida
em nosso coração. Queremos ouvir a tua voz. Fale profundamente ao nosso interior. Mas que não sejamos simplesmente ouvintes de momento, que possamos guardar a tua palavra e praticá-la no nosso dia a dia, nos lembrar das tuas promessas, nos lembrar do teu amor por nós, que foi demonstrado na cruz. Deus, que tudo isso possa glorificar tão somente ao Senhor. No nome precioso do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. 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 Se você precisar mudar a cadeira um pouquinho para nos ver melhor, para ninguém sair daqui com um torcicolo, dor no pescoço, pode mudar para sair de trás da coluna, tá bom? A Páscoa, no texto original, no grego, ela significa passagem. Passagem do Egito para a terra prometida. Passagem da morte para a vida. Passagem da inimizade contra Deus para a amizade e a paz reconciliada por Cristo Jesus. Amém. Passagem. Quando nós saímos do mundo, após uma vida de escravidão ao pecado, onde nós vivíamos longe de Deus e nos achegamos ao Senhor, é uma passagem também. Nós deixamos de viver a velha vida, uma vida entregue a toda sorte de impurezas, a toda sorte de maldades, e condenados a vivermos no inferno. Cristo entra em nós para nos libertar, para nos dar um novo coração e nos transportar do império das trevas para o reino do seu Filho amado, para a sua luz gloriosa. Amém? A Páscoa é isso. Na noite em que todo primogênito egípcio foi morto, no momento em que o povo de Israel se encontrava no cativeiro por 400 anos, Moisés é levantado pelo Senhor para liderar toda aquela nação e guiar aquele povo para a terra prometida. E no momento em que o povo se prepara para sair, Deus, ele dá uma ordem ao povo para que um cordeiro imaculado fosse sacrificado. E esse cordeiro, ele deveria, o seu sangue deveria ser passado nos umbrais das portas, para que quando um anjo viesse, o anjo da morte viesse, todo primogênito da casa onde aquele sangue estava passado, ele não iria perecer. Mas onde aquele sangue não se encontrava, na porta daquela casa, o primogênito iria morrer. E uma grande tragédia para aquele povo egípcio que não acreditava em Deus e que queria lutar contra Deus, queria impedir o povo de sair da escravidão. Eles pagaram um alto preço. Foi difícil, sim. Foi doloroso, sim. Mas por causa do coração orgulhoso, pesado, eles sofreram. E assim é com todo aquele que anda longe de Deus. Não que Deus vai fulminá-lo e matá-lo, mas que ele vai sofrer terrivelmente, porque não caminha segundo os propósitos do Senhor. A Páscoa que está relatada em Êxodo, no capítulo 12, dos versículos 3 ao 13, se você quiser anotar,
Se você quiser separar aí na sua Bíblia, para você saber aonde este texto está escrito, Êxodo 12, de 3 a 13. Esta Páscoa apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Aleluia. Ele é o prato principal do banquete que podemos usufruir na nossa vida. Ele é o Filho de Deus crucificado, que inaugurou a nova aliança de Deus com o seu povo. Glória a Deus. Porque ele foi ressuscitado, o primeiro dentre os mortos, ressuscitado, Cristo Jesus. Se vocês encontraram o texto, nós não vamos ler ele todo, mas é para você guardar aí, ler na sua casa, entender um pouco mais. Mas há algo importante que nós vemos nesse texto, além do sacrifício, é a união da família. Ninguém ficava de fora, todos eram ajuntados. Então, a Páscoa é a família, é se reunir com aqueles que estão próximos a você. Se reunir para refletir, se reunir para ensinar acerca de Cristo Jesus. Não deixe ninguém fora, mas agregue para dentro da sua casa também. Três verdades importantes que nós vamos destacar aqui apenas neste texto sobre a mensagem da Páscoa. Nós vamos fazer um paralelo sobre a Páscoa judaica do capítulo 12 e a última Páscoa, onde Cristo fez com os seus discípulos. Vocês estão sentados à mesa, representando isso. A família sentada ao redor da mesa. Os discípulos sentados com Cristo Jesus. Então, daqui a pouco nós vamos comer todos juntos. Há um motivo especial de nós termos arrumado a igreja desta forma hoje. Todos nós iremos celebrar a ceia neste domingo de Páscoa. Ah, mas eu não sou batizado ainda. Eu posso participar? A palavra de Deus diz que nós devemos fazer um exame pessoal antes de comermos e bebermos. E hoje todos vão participar, mas antes nós iremos falar com Deus. Então não fique atribulado, não fique preocupado. O mais importante é que nós iremos sair daqui hoje com os corações alegres, felizes, animados, revigorados na nossa fé, para que continuemos a nossa jornada cristã neste mundo, firmes no propósito de servir ao Senhor e na esperança de que em breve Ele virá para buscar o seu povo. Amém? Em primeiro lugar, nessas três verdades sublimes que nós podemos aprender com a mensagem da Páscoa, é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Glória a Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados. A morte do Senhor não foi um acidente. Não, a morte do Senhor Jesus não foi porque Judas se apresentou como alguém ganancioso, alguém que simplesmente por livre e espontânea vontade foi lá, falou: não, eu quero ganhar uma graninha aqui, eu vou lá e anuncio onde ele está, vou planejar, combinar lá com as autoridades, dou um beijo em sua face e pronto. Não, não foi só isso. A morte de Cristo também não foi por inveja, porque o Sinédrio o entregou ao governo romano, ou porque Pilatos lavou as mãos ali e por covardia talvez ele acabou condenando. Eu creio que foi por covardia, porque ele estava ali com medo de perder o seu lugar, a sua posição.
de destaque perante as autoridades. O grande motivo do Senhor ter morrido pelos nossos pecados foi porque Ele te ama de uma maneira profunda e sobrenatural, muito mais do que você imagina. O Senhor morreu por amor a mim e a você, a nós. Não foi por um motivo diferente desse. Não foram os cravos que prenderam o Senhor Jesus lá na cruz, já disse alguém, mas foi o seu amor por nós. Aleluia. Amém? Você crê nisso? Você crê nesse amor? Isso é muito profundo. 1 Coríntios 15:3 diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Então isso é uma verdade, não é um conto, não é uma história, não foi inventado, é uma verdade, porque é isso que as Escrituras nos asseguram. Ele morreu porque a si mesmo se deu pelo seu povo. Você é povo de Deus? Você pertence a Ele? Então Ele se deu por você. Ele não morreu simplesmente como um mártir, mas como o nosso Redentor, como o nosso Salvador. Nenhuma religião neste mundo prega sobre a necessidade de um Salvador. Se você estudar o budismo, se você estudar o espiritismo, se você estudar qualquer outra religião, elas não vão ensinar acerca da necessidade de um Salvador. Mas se você olhar para a Bíblia e você descobrir a vida cristã, lá você vai encontrar este fato poderoso, essa verdade profunda: todo aquele que crê em Cristo é salvo. Todo aquele que quer caminhar com Ele e vai entender que precisa de um Salvador. Que este mundo ele não tem outra finalidade a não ser nos preparar ou para a vida eterna com Ele, e para isso necessitamos de um Salvador, ou para a condenação eterna, que é o lugar que vão todos aqueles que não acreditam nele, que não o têm como Senhor e como Salvador. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus. A morte dele foi substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos o quê? Aleluia. A vida eterna, a vida plena e abundante nele, não nas coisas apenas que este mundo nos oferece. Então, em primeiro lugar, ele morreu por nós. E em segundo lugar, diga bem, diga para que foi. É o que nós estamos experimentando hoje em nossa memória e em nosso coração. Em segundo lugar, Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Glória a Deus. Em Romanos 4:25, se você quiser acompanhar, está escrito assim na palavra de Deus: se a morte dele não foi um acidente, então a ressurreição não foi uma surpresa. Ela já tinha sido prevista. Diz assim as Escrituras Sagradas: ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. E no primeiro versículo do capítulo 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aquele que crê já não está mais condenado.
aquele que tem caminhado com o Senhor, com um coração completamente entregue a Ele, e que tem o confessado publicamente como seu único Senhor, que não tem negado a sua fé, ele é justificado. Ele na verdade foi justificado, porque a justificação acontece uma vez só. Amém? Uma vez que eu nasço de novo, uma vez que eu sou regenerado pelo Espírito Santo de Deus, eu também sou justificado. Justificado pelo seu sangue precioso. E o que significa a justificação em Cristo? Significa que quando chegar aquele dia em que todos irão se apresentar diante dele, no dia do juízo, onde ele irá separar, os bodes das ovelhas, o joio do trigo, ele irá separar os salvos e os perdidos eternamente. Naquele dia, o Senhor vai dizer: você foi justificado. A palavra justificação significa absolvição. Sabe quando um juiz está diante de um réu e ali ele é julgado e ele não há provas contra ele, e o juiz bate o martelo e diz assim, na verdade ele não bate o martelo, ele só bate o martelo quando ele vai condenar, Na verdade ele diz: você foi absolvido. Amém? Isso não é motivo de alegria? Não é motivo de viver para Ele e de se entregar a Ele e de dizer: Senhor, faz de mim o que o Senhor quer que eu seja, Senhor. Eu não tenho outra maneira de responder a esse amor, a essa graça, a essa alegria, a não ser: Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu não quero fazer outra coisa a não ser glorificar o Teu nome todos os dias até o fim. Aleluia. Amém, queridos? É isso. Essa é a razão de tudo e de todas as coisas. A palavra de Deus diz que morrer por um justo ou por alguém que não fez nada de errado, talvez um de nós faria. Mas morrer por alguém que não merece, alguém pecador, alguém que só pratica as maldades que vêm do coração, é só o Senhor Jesus. Então, se Ele é misericordioso com você, se Ele é perdoador, não queira ser juiz daquele que está perto de você. Muitas vezes nós queremos ser mais duros, ou queremos ser juiz dos nossos irmãos, aquele que está perto de nós. As pessoas fazem algo contra nós e nós não temos a capacidade de perdoar. Mas eu e você também precisamos do perdão. Então não destrua a ponte que te leva até Deus. O perdão é a ponte que une o ofensor ao perdoador. Se você destruir essa ponte, um dia você precisará passar por ela. Ela não existirá mais. Então, não seja juiz, mas seja aquele que traz para perto, aquele que agrega. Ah, mas você não sabe o que ele me fez. Perdoe. Porque quando nós perdoamos, é como se nós liberássemos o defunto morto que nós carregamos nas nossas costas. Não é agradável viver uma vida com alguém morto nas nossas costas. Então, libere e aproveite este dia e peça perdão ao Senhor. Fala: Senhor, me perdoe. E perdoe aquela pessoa também que ele não foi um próximo tão próximo. Porque tem uns próximos que não facilita. Mas mesmo assim, ame ele. Nem que for ele lá secar, mas ame este próximo que Deus colocar no seu caminho. Porque Jesus ressurgiu dos mortos na sua vinda gloriosa. Nós cantamos aqui Maranata. Maranata significa: Senhor, vem, vem, vem buscar o seu povo. Quando Jesus vier buscar o seu povo, todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Todos. Os vivos irão se encontrar com ele nos ares. Quando estes que estão mortos
saírem dos seus túmulos, ressuscitarem, aqueles que partiram com o Senhor Jesus, eles passarão para a vida eterna. Mas aqueles que não partiram com Cristo, eles ressuscitarão para o juízo. Por isso, você que já tem o Senhor na sua vida, ou você que quer se reconciliar com Ele hoje, ou você que quer aceitá-lo hoje em seu coração como seu único Senhor e Salvador, você não precisa ter medo da morte. A morte não mais vai prevalecer contra aquele que crê. Eu volto a repetir isso. O cristão, ele não pode ter medo da morte. Amém? Porque ele tem a certeza, ele tem a convicção de que a morte é simplesmente também uma passagem, é um ciclo que fica para trás, e o desfrutar do gozo eterno ao lado do Criador. A ressurreição de Cristo em relação ao passado é uma promessa, em relação ao presente é uma declaração de fé, e em relação ao futuro é uma bendita esperança. Glória a Deus. Vai acontecer também a nossa chegada ao céu com o Senhor. Teremos um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao dele. A ressurreição do Senhor Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Amém? Não tenha medo. A Bíblia diz, só para finalizar, que quando ressurgirmos da morte, se no momento em que Ele voltar já estivermos dormido, porque o cristão ele dorme em Cristo, é uma expressão que é usada na Bíblia para a morte, aquele que fecha os olhos aqui, então ele descansa. A expressão dormir significa descansar no Senhor. Então, se nós descansarmos no Senhor e Ele vier, a palavra de Deus diz que ao ressurgirmos dos túmulos, nós teremos um novo corpo. Um novo corpo, já não feito mais de carne, mas um corpo incorruptível, um corpo imortal, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo glorioso do Senhor Jesus. Aleluia. Sem dor nenhuma. Olha que beleza. Não haverá. É por isso que a gente, pelo fato de não ter, mais essa carne, a gente não vai sentir mais dor. A natureza do pecado não vai estar mais em nós. Então não sentiremos mais nenhum tipo de sofrimento. Percebe como é bom andar com Jesus e ter essa certeza, porque a palavra de Deus é fiel, e a palavra de Deus diz isso, e ela afirma isso em vários momentos. Então não há do que nós temermos. Em primeiro lugar, Cristo morreu por mim e por você. Em segundo lugar, Ele ressuscitou para nos justificar, para nos inocentar diante do Pai. E em terceiro lugar, Ele voltará. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses, lá no fim já, capítulo 4, versículo 15 ao 17. Marcel, você não vai não vai brigar comigo, porque você pediu para eu te mandar os textos e eu acabei esquecendo, viu? Hoje é Páscoa, só alegria. Hoje tem que perdoar e manter a paz com os irmãos. Cristo virá para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, dos nossos pés, e reinar com a sua amada igreja para todo sempre. Todos acharam aí a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 até o 17. Diz assim a palavra de Deus: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou os que já partiram, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O 17: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Aleluia. Que promessa gloriosa, né, irmão Cláudio? Ninguém, em nenhum lugar, é encontrada uma promessa, ou que fez uma promessa como essa. Ele virá pessoalmente, visivelmente, de forma repentina e inesperada. A palavra diz que todo olho verá. Ele levará a sua noiva, como nós cantamos, né? O noivo tão lindo levará a sua noiva para um lugar onde não haverá tristeza, lágrimas, choro, dor, brigas, contendas, abandono nem solidão. Haverá a presença constante do Senhor. Estaremos juntos com Ele, adorando a sua face. Glória a Deus. E como nós cantamos, dançando na presença do Senhor. Amém? Não é aquelas danças ensaiadas, coreografia, não. É dança de alegria e plenitude na presença do Senhor. Que coisa mais linda, né? Eu fico imaginando. Sabe quando um casal se casa e depois do casamento tem a dança, né? A valsa, isso, a valsa. E que até hoje, quando eu lembro desse detalhe, o meu coração fica um pouquinho apertado, porque quando eu me casei com a minha querida, digníssima e amada esposa, ela queria muito dançar a valsa. E eu era novo convertido e eu tinha um bloqueio com isso. Eu falava, não, imagina, dançar valsa, essas coisas, isso não é de Deus. Olha só, gente, que eu tinha uma visão muito fechada, né, da vida cristã. E os anos se passaram. E ela sempre que lembrava, era com aquela pontinha, né, de frustração no coração. E quando nós completamos 25 anos de casados, as bodas de prata, eu falei, agora vai ser o momento de eu pagar aquela dívida. Queridos irmãos, eu estou falando isso porque foi um momento ímpar na minha vida, eu creio que na vida dela também. E como foi bonito, como foi prazeroso, como foi gostoso a gente dançar aqui mesmo. A gente fez o culto, foi um culto, depois teve o almoço, né? Mas depois do culto nós dançamos aquela valsa e depois convidamos os casais para dançarem também, e foi uma festa linda, 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 linda. E eu nunca mais vou esquecer, eu vou levar para o resto da vida esse momento. E eu entendo que quando Cristo voltar, a noiva vai dançar com o noivo. Eu não sei como vai ser isso, mas eu sei que vai ser um momento infinitamente mais prazeroso do que qualquer valsa que a gente dance aqui com a pessoa amada. Eu creio nesta promessa. Eu creio que vai ser assim. Nós vamos celebrar juntos. Nós vamos fazer um paralelo sobre a Páscoa, os elementos da Páscoa e também aquilo que ela representa para todos nós. Você não precisa ficar constrangido, e se você não gostar de alguma coisa, não precisa comer, mas seria muito interessante se você comesse, para você tentar entender um pouquinho o que eles passaram. Eles fizeram lá no Egito a Páscoa apressadamente, não dava tempo, porque eles tinham que
sair, eles tinham que partir. Então tudo foi feito rápido. Mas eles não deixaram de celebrar. E lá no Novo Testamento, Cristo fez com os seus discípulos, sabendo que o sofrimento o esperava, mas ele fez. E disse que nós nos lembraríamos disso sempre. Então, se você está sentado um pouquinho de costas, quiser virar um pouquinho de lado assim, para que você possa esperar o momento para comer. Na primeira Páscoa, Deus dá ordens a Moisés e Arão para que cada família sacrificasse seu próprio só um pouquinho cordeiro. Né? Isso. Fazer um movimento abençoado, né? É um momento especial esse. Pode falar. Alguns ensinamentos muito importantes. Como eu disse, a Páscoa, ela deveria ser familiar. Mas aquele que era sozinho ou tinha uma família pequena, não ficava isolado, mas era agregado à sua família. Olha ao seu lado aí. Todo mundo se parece? Todo mundo é da mesma família, tem o mesmo sangue ou não? Não, né? Somos diferentes. Mas fomos agregados na família da fé. Então você pertence a uma família. Cada pai e cada mãe tinha o dever de não deixar que seus filhos ficassem fora da casa, daquele dia que seria terrível, onde o anjo da morte passaria, pois do contrário eles morreriam. Então pense neste momento, qual a importância que você pai, você mãe, tem dado à sua família? Que importância você tem dado aos ensinamentos dos seus filhos? O que eles têm aprendido? Eles têm crescido como? Longe de Deus ou perto dele? E como marido? E como esposa? Você tem trazido para perto ou você tem colocado do lado de fora os da sua casa? Porque muitas vezes a gente agrada os de fora, mas os de dentro tem que trocar ferradura toda semana porque ela gasta, né? E está errado. Precisamos tratar bem os de dentro, em primeiro lugar. Qual a importância que você, filho pequeno, filho médio, filho maduro, tem dado? Qual a importância que você tem dado aos conselhos dos seus pais? Tem ouvido? Ou chegou num tempo que eles não sabem de nada mais? Agora só os mais novos que sabem, né? Dê importância. E para esse momento especial, duas situações que eu quero deixar aqui, destacar para você pensar. O momento da mesa, o momento de sentar junto, é algo importante na tua casa? Ou cada um faz o prato e vai para um lugar? O momento da mesa é importante na sua casa? Ou o celular é a maior prioridade? Quando você senta, você deixa o celular de lado, longe, e você, como pai, como mãe, ou como líder na sua casa, você tem a responsabilidade de dizer: olha, o momento da mesa é sagrado, é um momento muito especial. Vocês ou eu, e tudo isso vale para quem está falando aqui, e eu tenho esse hábito, graças a Deus. Você tem olhado para a mesa e, antes de comer, tem convidado todos ali para orar, para agradecer? Porque muitos não têm esse privilégio. Muitas famílias não têm o que nós temos ali.
ainda que não seja talvez um assado, ou não seja aquela macarronada gostosa que, né? Mas é um prato de arroz e feijão, é um ovo frito, e graças a Deus. E é o momento de você dizer graças a Deus mesmo, obrigado meu Senhor. Você tem feito isso? Ou talvez por causa da vida tão corrida, tão agitada, a gente não lembra disso, a gente não faz isso. Talvez a gente faz como um antigo pastor lá do passado, brincando. Ele dizia assim: a nossa vida é tão corrida que nem orar direito a gente ora. Quando a gente senta à mesa, a gente só diz assim: a gente depois que põe o primeiro e o segundo garfo na boca, aí para e lembra assim: eu não orei. Senhor, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E continua comendo. É assim? Não pode. Por isso, pense, reflita. A gratidão é a memória do nosso coração. Você é grato todos os dias pelo que há na sua casa e sobre a mesa da sua casa? Feche seus olhos por um instante e agradeça a Deus pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família, pelo alimento que você tem na mesa. Diga: Senhor, obrigado. Talvez você tenha mais reclamado daquilo que falta ou daquilo que você não gosta do que agradecido. Então fale isso: Senhor, obrigada. Obrigada porque eu tenho aonde morar, eu tenho um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, tenho filhos, tenho netos, tenho pessoas dentro da minha casa, tenho amigos que eu posso trazer para dentro da minha casa para celebrar comigo das alegrias da minha vida. Obrigada, porque o Senhor Jesus faz parte da minha casa. Da mesma forma que o Senhor foi tão bem-vindo na casa de muitos, como nós lemos na tua palavra, seja bem-vindo aqui no nosso coração, e seja bem-vindo na nossa casa, no nosso lar e na nossa família. Aquilo que precisamos corrigir, nós queremos corrigir com a sua ajuda e a ajuda do Espírito Santo em nossa vida. Amém. O juízo veio para o povo egípcio. Quem acreditou, quem obedeceu, foi salvo. Quem não acreditou, foi condenado. Você acredite ou não, eu acredite ou não, o juízo virá e chegará. Então, hoje é tempo, a hora é agora. Aquele espírito de comunidade, de não deixar que ninguém do povo se perdesse, precisa estar também em nós. Olhando, como eu disse, olhando para o próximo, olhando para aquele que está perto. Talvez você diga assim: mas minha família está toda, vou usar uma palavra assim bem antiga, toda desmantelada. Comece por você. Comece a unir por você. Não fica chorando leite derramado, não. A partir de agora, através de mim, Senhor, eu quero fazer. Nós colocamos aí na mesa os elementos. A carne não é a carne do cordeiro, representando. A carne não é do cordeiro, porque nem sei onde que acha carne de cordeiro, mas é uma carninha gostosinha aí. Lá, né? Você pode pegar, não sei se tem palito para todo mundo, se foi colocado palito ou não, ou é pegar com a mão mesmo. Você vai pegar um pedaço da carne que representa o cordeiro sem defeito. Ele não poderia ter nenhum tipo de enfermidade. Ele não poderia ter nenhuma mancha, corpo, nenhuma doença. Ele teria defeito. Que ser puro. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com um palitinho. Pegue com um palitinho. Se não tem, pega com a sua mão. Tem guardanapo aí. Cada um tem um pedaço. Um pedacinho pequeno. E você vai
comer. Eu sei que de manhã comer carne não é uma boa ideia, mas coma este pedaço de carne. E lembre-se que o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, Ele tira o pecado do mundo. Tá bem temperadinha, né? Foi feito com amor, com carinho. Se você quiser tomar um pouquinho de água por cima, toma. Tem água na mesa. Se não tiver, peça a água do vizinho. O segundo elemento são as ervas amargas. Elas representam a amargura da escravidão que o povo sofria no Egito. E também representa o amargo do pecado na vida daquele que anda longe de Deus. O amargo do pecado que Cristo levou de toda a humanidade sobre si. Então, quando você comer, pense na sua vida. Pense se você ainda tem vivido um amargor. Se você tem vivido na amargura. Isso é um almeirão. Sei que tem gente que não come coisa amarga de jeito nenhum. Sem tempero ainda. Mas é importante para a gente se lembrar. E para tentar memorizar aquilo que eles... Da difícil realidade de uma vida longe do Senhor. De uma vida sem o perdão de Deus. De uma vida onde o pecado estava nos destruindo pouco a pouco, porque nós andávamos longe do Senhor. Só que a erva amarga era bem amarga. Esse almeirão tem que estar suave, né, irmãos? Ó, vocês vão falar que a gente caprichou. Longe do Senhor é uma vida intensa de amargor. Longe dele não vale a pena. E de amargura, né? O coração não é o mesmo. A gente tem uma facilidade tão grande de guardar mágoas. O coração vai ficando pesado. A gente não consegue perdoar. A gente não consegue amar como deveria. E essas ervas amargas nos remetem a toda essa situação, a qual hoje a gente, graças a Deus, não precisa mais viver, porque o Senhor mudou o nosso coração e tem mudado a cada dia, tem nos ajudado a acertar mais a cada manhã, a errar menos, a melhorarmos como pessoas. É interessante, só um detalhe, que todos participavam. As crianças, os jovens, os mais velhos, todos. E hoje nós temos uma cultura diferente, né? Muitas vezes nós poupamos as crianças destes momentos e não pode. Ah, mas como eu vou falar que Jesus morreu? Como eu vou falar? Fale. Nós aprendemos, eu aprendi isso na infância, e muitos que cresceram aqui, nem por isso nós somos traumatizados ou desorientados por isso. Participe, traga as crianças para perto. Não os poupe desses ensinamentos tão importantes. Cada sacerdote da casa, ele que repartia o pão. Ele repartia o pão. E o pão era distribuído. Até caiu aqui um pedacinho. Só que não caía no chão não, tá? Esse pão é diferente, né?
trazendo para o Novo Testamento, quando chegou o momento de partir o pão e também de beber o vinho ou o suco de uva, o apóstolo Paulo nos dá uma direção sobre como deve ser a ceia do Senhor, a ceia cristã. Até o momento nós nos arremetemos ao passado do povo judeu, onde a Páscoa foi celebrada pela primeira vez e até hoje eles celebram dessa forma. Porém, no Novo Testamento, nós somos orientados a fazer um exame pessoal antes de comermos o pão e bebermos o cálice. Por isso, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e só depois você coma o pão e beba o cálice. Pois aquele que come e bebe sem examinar a si mesmo, come e bebe para a sua própria condenação. É por isso que há muitos fracos e doentes e outros que acabam até dormindo ou até morrendo, porque não fazem como deveriam ser feito, ou seja, com temor e com a motivação correta. Amém? Eu quero convidar você agora, mais uma vez, a fechar os olhos, a curvar sua cabeça. Peça a Deus neste momento, para que traga à sua memória os pecados que você precisa abandonar, as pessoas que você precisa perdoar. Peça para que Deus agora te ajude a liberar o perdão sobre aqueles que te ofenderam. Peça a Deus para que te perdoe os momentos em que você falhou, os momentos em que você foi infeliz ao ser grosseiro, estúpido, ao dizer palavras que ofenderam, ao deixar de fazer o que deveria ser feito. Peça perdão a Deus por todo e qualquer pecado que você agora se lembrar. A Bíblia diz que quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Peça perdão agora. Com os olhos fechados, o pão sem fermento representa a saída rápida do Egito. Sem tempo para que o pão fermentasse, eles fizeram o pão dessa forma. Saia apressadamente da prática do pecado, daquilo que te afasta de Deus. Corra para fora desta vida. Uma pequena porção de fermento do pecado já é suficiente para crescer o desejo de nos afastarmos de Deus e de sua palavra. No Novo Testamento, o fermento é o símbolo da corrupção moral e também das doutrinas falsas tão bem denunciadas pelo próprio Senhor Jesus. O pão sem fermento representa também uma fé pura, sem hipocrisia. Uma fé em Cristo, no sacrifício dele na cruz, na salvação que ele nos dá, na glorificação junto do Pai. Senhor, nos perdoe. Ajude-nos, ó Pai, a sermos pessoas melhores dentro do nosso lar, na sociedade. Amém. Para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para aqueles que estão perto de nós, para os pais, para as mães, para termos, ó Deus, mais paciência. Sim, Senhor. Nos ajude, nos dê mansidão. E queremos agradecer a Ti, ó Pai, sempre, todos os dias, fugindo daquilo que nos afasta de Ti. Amém. Pegue uma porção, pode ser um pedacinho grande, um pedaço pequeno. Se quiser dobrar também, pode pegar o pedaço que pode comer. Era assim, o mesmo pão, todos pegavam um pedaço, todos comiam.
representando a unidade. A unidade do povo de Deus. Na última ceia, Cristo separou apenas os dois elementos, que eram o pão e o suco, ou vinho. Porque era conhecido por todos, era acessível a todos, e a representação do seu corpo e do seu sangue, ele queria que fosse evidenciado. Por isso que hoje nós celebramos apenas com o pão e também com o suco. Este suco de vinho que está aí diante de você, suco de uva, perdão, de vinho não, mas ele representa o sangue do Senhor Jesus. Em muitas culturas ainda eles usam o vinho, em muitos países, porque ali não há o problema do alcoolismo e de se tornar um beberrão. Mas aqui no Brasil a gente usa o suco de uva, porque a gente sabe que a nossa cultura, muitos vêm do alcoolismo e não conseguem se libertar. Se sentir o cheiro do vinho, retorna para a velha vida. Então é melhor que a gente use o suco de uva. Não tome ainda não, espera só um minutinho. O sangue, o suco, representa, simboliza a garantia do livramento da morte eterna, da condenação eterna e do perdão pelos pecados. Amém. Quando você tomar, preste atenção no detalhe. Você toma e você olha para cima. Bendita esperança de que o Senhor virá nos buscar. Aleluia. Então beba dessa forma, beba olhando. Nós bebemos e inclinamos o copo. Sem derramamento de sangue, diz lá em Hebreus 9:22, não há remissão dos pecados. A Bíblia diz que o suco de uva, ou o sangue do Senhor, é o sangue da nova aliança. Aleluia. E quando o Senhor terminou com este momento, Ele disse: façam tudo isso em memória de mim, em memória do amor que eu demonstrei por vocês. Façam isso todas as vezes, até que Ele venha, até que Ele volte para buscar o seu povo. Sempre que você ver ou ler na Bíblia a palavra redimir ou redenção, se refere à libertação. Glória a Deus. Então o Senhor nos libertou. Amém. Para nós, a Páscoa representa a liberdade do cativeiro do pecado, pois o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado na cruz do Calvário por amor a nós, trouxe redenção àqueles que creem no seu nome. Nele podemos experimentar a justiça que nos santifica e a graça que nos purifica. Amém. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E Ele tem feito isso. Ele tem estado com você e comigo nos momentos de alegria e de dor, nos momentos bons e maus. Ele tem atravessado os desertos que muitos de nós muitas vezes atravessamos, mas Ele tem também se sentado à mesa para desfrutar da boa comunhão que hoje nós estamos aqui desfrutando, porque Ele está aqui. Ele também está aqui. Aliás, Ele é o principal desta ceia, desta reunião. A Ele nós dedicamos toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, toda a honra. Ele é digno de ser adorado, porque Ele é o Cordeiro Santo que nos libertou. Hoje nós podemos dizer que somos livres e que podemos andar de cabeça erguida, porque nós não temos nada que nos acuse. Ninguém pode apontar mais o dedo para nós, porque o nosso pecado foi perdoado, porque não tem mais do que nos acusar, não há mais acusações. A Páscoa é Jesus, e a Páscoa será sempre Jesus.
O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, verso 1, ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Uma coisa é nós pecarmos involuntariamente, é nós pecarmos porque ainda há uma natureza pecaminosa dentro de nós e nós não queremos, mas acabamos pecando. Outra coisa é vivermos na prática do pecado, na escravidão do pecado, é andarmos longe de Deus. São duas coisas distintas. Perfeitos nós nunca seremos enquanto estivermos aqui. Amém? Por isso não exija a perfeição de quem está perto de você, e nem mesmo de você mesmo, porque às vezes a gente se cobra tanto e a gente deixa de viver uma vida leve, de paz, de alegria e de bem-estar com o próximo. Mas quando a gente reconhece que a perfeição atingiremos só quando chegarmos lá no céu, na glória, aí a gente vive melhor. Amém? Se você tem dúvida acerca daquilo que nós falamos, se você pensa assim, eu não sei ainda se eu creio, se eu entendi que Cristo morreu por mim, nos procure, tire as dúvidas, não vá para casa ou não continue vivendo de hoje em diante sem ter a certeza de que o Senhor virá nos buscar e você irá também. Amém? Enquanto as crianças se preparam para a apresentação, nós vamos orar novamente. Você que entendeu essa mensagem e sente em seu interior que hoje é o dia que Deus preparou para você entregar o seu coração ao Senhor Jesus. É o dia que Deus preparou para você começar uma nova fase na tua vida. Talvez você até o momento tenha vivido longe do seu caminho, do caminho do Senhor. Feche os olhos, curve a sua cabeça nesse momento. Você quer Cristo em sua vida? Se você quer, feche os seus olhos e repita esta oração após mim. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo. Eu quero o Senhor em minha vida. A partir de hoje, faz de mim uma nova criatura. Perdoe os meus pecados. Senhor, eu quero andar contigo. E todas as vezes que eu vacilar, ou que eu errar, me ajude, me levante, para que eu prossiga. Eu quero te conhecer mais. Eu quero desfrutar da vida hoje que o Senhor preparou para mim. Mas eu quero também a vida eterna, que só pode ser encontrada em Ti. Amém. Senhor, aqueles que oraram nesta manhã, se reconciliando contigo, te recebendo no coração, na vida, e que querem, a partir de hoje, experimentar a verdadeira liberdade, a qual só é possível no Senhor. Meu Deus, faz algo muito especial nesta manhã. Senhor, tira o fardo pesado que esta pessoa ou estas pessoas têm carregado nos ombros e põe o teu jugo suave e leve. Senhor, em nome de Jesus, que as malignidades, as maldições, que tudo aquilo que tem endurecido o coração ou cegado o entendimento, saia de uma vez por todas, definitivamente, dessas pessoas. Liberta, Senhor, e faz
desses amados irmãos, novas criaturas em Cristo Jesus. E que as coisas velhas fiquem para trás, as coisas antigas, a velha vida. Senhor, faz tudo novo a partir de agora, para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém?